Antes de entrar... Boa tarde, amigos iloriguenses. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ceia, Dr. Filipe Camelo. Excelentíssima Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Ceia, Engenheira Cristina. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Loriga. Excelentíssimo Sr. Presidente da Freguesia de Loriga. Excelentíssimo Sr. Reverentíssimo Padre João Barroso. Excelentíssimo Sr. Juiz da Irmandade das Almas e do Santíssimo Sacramento de Loriga. Excelentíssimos Srs. Representantes, na pessoa do Sr. Presidente, da Fundação Cardoso de Moura, da Sociedade Recreativa Musical Loriguenses, também presente com o Sr. Presidente, dos Bombeiros e do Grupo Desportivo Loriguense, que está numa fase assim, com alguma anemia, mas é passageira, possivelmente. Minhas senhoras, meus senhores loriguenses. Peço desculpa, também está presente o Presidente da Assembleia Geral da Associação dos Naturais e Amigos de Loriga, uma associação que também parece. Este livro surge na sequência de uma ideia de trazer à estampa pequenas publicações temáticas e parcelares que incidissem sobre os temas: a Irmandade, as Alminhas e a Via Sacra ocorridos em Loriga. Este testemunho subsidiário tem como intenção contribuir para que esta temática ajude a divulgar aos presentes e a muitos do que visitam Loriga do verdadeiro significado e importância religiosa, social, histórica, antropológica, etnológica e artística desta trilogia de culto das almas existente na comunidade da Vila de Loriga e apelar às suas gentes da necessidade de defender, preservar e tornar público este património e esta memória coletiva de religiosidade local. Para que esta memória não se perca e seja passada aos vindouros como um legado de pertença da gramática religiosa costumeira e tradicional dos loriguenses, achamos por bem recolher, interpretar, analisar, avaliar e defender o que chegou até nós, numa tentativa de passar aos outros aquilo que nos deixaram com muita paixão e satisfação, enquanto intérpretes emotivos destes rituais, com várias dezenas de anos uns e centenas outros. Pretendemos que este património, algumas vezes olvidado, não exageramos se dissermos permanecer despercebido, seja perpetuado, tal e qual como são outros de maior monumentalidade e utilidade pública em Loriga, exemplos dos fontenários, das fábricas, dos cruzeiros e uma ou outra casa ou rua que se apresente diferente da gramática arquitetónica e da escala mais comum. Apesar de alguma indiferença interpretativa deste significativo acervo da etnografia, da etnologia religiosa e da identidade cultural de Loriga, exceptuando-se a Irmandade do Santíssimo Sacramento e a Via Sacra, que são visíveis e audíveis, a primeira por ocasião de muitas procissões realizadas durante o ano e nos rituais fúnebres, a segunda por serem memórias identitárias da religiosidade local durante o período da Quaresma em muitas localidades do norte de Portugal em geral e em Loriga em particular. São vivências imperdíveis
que pela sua especificidade e particularidade comunitária não podem ser esquecidas e colocadas no sótão do desconhecimento. Pretendemos no presente que a comunidade loriguense nunca esqueça e, cada vez mais, se integre com muita intimidade nestas tradições, salvaguardando sempre a memória dos que já partiram, em comunhão com o martírio e paixão de Jesus Cristo e suscitando de todos a notoriedade que estas singularidades locais representam para todos, quer sejam daqui naturais ou simplesmente visitantes. É contra o desiderato de alguma indiferença artística e caráter antropológico e identitário que pretendemos lutar, pugnando paulatinamente pela sua alteração e conseguir que o fervor religioso, iniciado no século XVIII na vida destas populações, permaneça vivo na memória de muitos. Desculpem. Urge trazê-los ao patamar do conhecimento e atribuir-lhes o sentido de valor artístico e antropológico que encerram, numa dimensão temporal que atingiram, sempre numa dialética da importância religiosa local com que ainda se compaginam. É esta idiosincrasia da religiosidade comunitária da gente de Loriga que queremos analisar e avaliar enquanto é tempo. O arquivo da Irmandade das Almas de Loriga está instalado no primeiro andar da sua sede, num pequeno espaço onde também está o acervo de arte sacra da Igreja de Loriga, felizmente mandado catalogar no ano 2007 pelo Sr. Padre João António Gonçalves Barroso à Comissão Diocesana de Arte Sacra. O maior e mais importante espólio documental da Irmandade encontra-se num cofre que podemos manusear sem limitações, proporcionando-nos reconstruir, edificar e clarificar o seu passado, ao mesmo tempo que nos permitiu compreender com mais clareza e sem subterfúgios parte da história religiosa de Loriga. Vamos começar por enumerar a documentação mais antiga, a relativa aos séculos XVIII e XIX, e temos o livro de 1736, onde se encontra a tradução dos breves, os estatutos de 1783 e outros assuntos de termo, duas atas e uma sentença eclesiástica. O livro de contas de 15 de nove de 1836 a 30 de 3 de 1863, os livros de atas de 1 de 11 de 1878 a 15 de 4 de 1883 e de 15 de 4 de 1883 a 1 de 1 de 1893. Faz parte também deste acervo que consideramos icónico toda a documentação do século XX. Esta obra está dividida em capítulos e subcapítulos, e no capítulo que identificamos por dois, os primórdios da Irmandade de 1736 a 1783, analisámos a questão da criação da confraria e o litígio entre poderes e vontades, quer religiosas, quer comunitárias, para, no capítulo 3º, a Irmandade entre 1805 e 1900, analisámos e avaliámos o trabalho desenvolvido pelos irmãos, algumas decisões e termos avulsos. A primeira ata que investigámos e que está disponível data de 1 de 11 de 1878. Certamente que já inferiram pela denominação destes dois primeiros capítulos que existem atos temporais, pelo facto de não termos encontrado documentos, talvez originado pelo extravio de documentação, pensamos nós, muito provavelmente durante o desabamento da Igreja Matriz, sede também da Irmandade durante o terremoto de 1755, cujos estragos e prejuízos foram grandes, ou quando do desabamento da Igreja em 31 de 10 de 1882.
É muito provável que estes dois gravíssimos incidentes tenham contribuído para o desaparecimento de alguma documentação e, consequentemente, para a ausência de informação ou também mesmo para a reutilização de livros para temáticas diversas, chegando-nos mesmo à repetição ou à recriação de algumas atas. Depois da sua digitalização, partimos para a organização dos documentos em temáticas de estudo, construção de um índice, alterado sempre que a análise, a avaliação e a interpretação e exigindo. Após este primeiro passo, iniciámos a interpretação do conteúdo das atas, visto que consideramos esta documentação o anuário da vida da Irmandade. Fizemos questão de abordar as temáticas manifestadas em culto, através dos cânticos quaresmais, a emenda das almas e o modo de visitar os passos. A ausência de uma narrativa sobre as alminhas em Loriga serviu de mote para iniciarmos este trabalho. Porém, como o nosso conhecimento sobre esta temática é escasso e pouco esclarecido, concluímos rapidamente que era necessário e, talvez oportuno, fazermos uma abordagem a este património importantíssimo, cuja abrangência antropológica e religiosa eram profundamente substantivas e materiais na comunidade loriguense, que jamais poderia ser adiada sob pena de se perder para sempre o acervo material e ainda que resiste. A sua exteriorização chega a ser tão intensa e alargada que algumas crenças e vivências conseguiram perpetuar-se de ora avante. A curiosidade, a necessidade de tornar inteligível o que as envolve, a urgência de dar um conjunto de respostas consentâneas com a ansiedade dos saberes associados à sua imperiosa e urgente divulgação, ou o conhecimento mais intrínseco e também decifrável desta memória cultural, colocaram mais uma vez o desafio de tentar conseguir obter os conhecimentos necessários. A primeira iniciativa a ser concretizada foi a de recorrer à bibliografia que já tinha disponível. A segunda, quase em concomitância com o que ia pesquisando, foi a de me ir informando junto de alguns amigos cujos saberes sobre a temática eram consideravelmente maiores e mais ricos para, em terceiro e último, decorrer junto de amigos ainda mais velhos que tivessem interiorizado ou registado em memórias escritas ou em audições ocasionais aquilo que forem colocando ao longo da sua vida e que agora estavam disponíveis para recontar e passar oralmente. Sobre as alminhas, pessoalmente não nos recordamos da existência de observar quaisquer sinais de alguma prática religiosa no local ou nas proximidades onde estão edificadas, desconhecemos se aconteceram ou se ocorreram anteriormente. Porém, hoje apenas recordamos algumas velas deixadas em algumas quando da obtenção do registro de imagens em abril de 2018. O que sabemos, e disso temos consciência, é que individualmente este costume e hábito em rezar junto a elas ainda ocorre, certamente ocorreu e muito provavelmente continuará a ocorrer, tendo por isso a perfeita consciência, sem qualquer subterfúgio, acreditarmos que a pena ficará mais leve e o caminho da salvação e o lugar no céu estará certamente mais próximo. Não invalidando o que foi dito anteriormente e sem embargo de qualquer espécie, o meu despertar pelo aprofundamento deste conhecimento resultou também de algumas questões que foram levantadas em alguns espaços, nomeadamente sobre as alminhas. Uma memória coletiva. Esta temática é também o resultado de muitas interrogações sobre algumas questões que Sousa Viterbo, quando a análise sobre o património português, omitindo quase por completo as alminhas, e as referenciou simplesmente como sendo apenas uma expressão de caráter devoto do povo português. Felizmente que alguns etnógrafos como Leite Vasconcelos, Virgílio Correia, Luís Chaves, Flávio Gonçalves e Moisés Espírito Santo as estudaram como conjuntos de interesse na área dos costumes e crenças populares e também as considerassem como elementos de arte popular vincadamente local. Acreditamos que a todos lhe assistam alguma razão
Mas esses caracteres advêm certamente, pensamos nós, da religiosidade e apego profundo a uma fé inabalável na salvação. Outro desafio foi encontrar na dialética religiosa as premissas de um fio condutor de abordagem condizente com algumas explicações bíblicas sobre a questão do purgatório, para uns dizendo que não existe, ou interpretá-lo como o conceito de caminho intermédio e temporário da salvação e da remissão dos pecados, recorrendo assim à penitência manifestada e exteriorizada, quer pela oração, quer através das obras que a vida poderá proporcionar aos vivos, enquanto filhos de Deus. Segundo a tradição do catolicismo, todos que permanecessem no purgatório seriam salvos e livres de ir para o inferno, atingindo o perdão dos pecados, mesmo que fossem veniais, graças às ofrendas dos seus irmãos. As alminhas ensinam-nos também a entender o contributo que alguns dogmas, de maior ou menor fervor religioso, ajudam na construção de arquétipos vivenciais de manifestação local muito sui generis, nos comportamentos de muitos populares no seio das suas comunidades, quer familiar, porque se manifesta primeiro, quer em grupo depois. Estamos perfeitamente conscientes de que estas questões, intrinsecamente do foro religioso, não podem estar dissociadas deste estudo mais amplo e mais globalizante, pois a expressividade religiosa vinculada pelas pessoas e grupos quando instadas perante as alminhas, fazendo emergir laços de relação social muito próprios que, sendo profundamente locais, são parte integrante da caracterização da comunidade de Gentes de Louriga, agora em análise. Por último, iremos referir-nos ao tema da Via Sacra, que o Sr. Padre já referenciou, uma vivência comemorativa muito recente, criada pelo Padre António Roque Abrantes Prata, que regiu a paróquia entre 1944 e 1966, mas que está já enraizada no subconsciente de todos os louriguenses e de muitos que nos visitam durante o período da Quaresma, sobretudo a partir do dia de Domingo de Ramos. A Via Sacra dos Homens é um cerimonial noturno onde a fé, a religiosidade e o acreditar em Jesus Cristo está irmanado com a oração, o sentimento e a devoção fervorosa na paixão que os homens e, mais recentemente também os jovens, um rito religioso realizado pelas 15 horas desde os finais da década 80 do século XX, fazem questão de venerar e recordar com piedade o caminho percorrido por Jesus, do pretório até ao Monte Calvário, transportando a cruz. O comportamento dos homens que não deixam perder este ritual religioso fazem-no convictos de que o amor que evidenciam por todos os pecadores é autêntico, genuíno e sem subterfúgio de espécie alguma, numa clara convicção de fé alicerçada na crença da salvação e da vida eterna. A penitência que os homens e jovens louriguenses compaginam quando intérpretes é tão significante. Foi-lhes transmitido pelos avós, pais e irmãos mais velhos, certamente atingirão o seu amor pela oração. Oxalá os jovens de hoje saibam guiar-se pelas coordenadas gizadas pelos jovens de ontem, numa clara e óbvia capacidade interpretativa da oração e da devoção que, sendo necessárias, podem tornar-se a salvação dos jovens de hoje e aliviar o sofrimento de quem tem penas para cumprir. Afinal, somos todos pecadores e procuramos a remissão dos pecados através da oração e da meditação. Louriga merece-nos muito. Obrigado a todos, lourienses e amigos. Obrigado. E prosseguindo, aqui vão estas palavras sábias